Hoje você vai aprender duas técnicas cientificamente comprovadas para você diminuir o seu estresse e controlar a sua ansiedade quase que instantaneamente. Eu nem sei por que essas técnicas são escondidas da população, mas hoje você vai ter acesso a elas e eu vou te mostrar quais são os laboratórios nos Estados Unidos que estão testando essas técnicas. Meu nome é Felipe Marques, seja bem-vindo aí ao canal. Você provavelmente é parte aqui da nossa tribo do YouTube, onde os bons são a maioria. Se você não for, deixa um comentário aqui dizendo que eu sou novo aqui. Se quiser, se inscreve, liga as notificações, que é o único jeito de você receber esses vídeos, porque o YouTube já não entrega mais, infelizmente, só para quem é inscrito. Mas vamos lá. O que a gente precisa entender, então, aprender essas duas técnicas, eu quero te ensinar o porquê que elas funcionam. Antes de te falar das técnicas, você precisa entender um pouquinho da ciência por trás, porque senão fica difícil de você captar o conhecimento e depois ter o porquê utilizar esse conhecimento no seu dia a dia. Dentro do nosso cérebro existe um sistema nervoso, ele controla todos os órgãos do corpo, tá? Coração, pulmão, fígado, rim, intestinos, tudo. Quando esse sistema ele percebe algum desafio, ele liga um sistema de estresse para mobilizar o corpo. Só que esse estresse pode ser um estresse baixo, médio ou alto. Quando o estresse é baixo, até médio, ele é um estresse benéfico para o corpo. Ele é um estresse que te faz ganhar energia, porque ele libera cortisol e adrenalina dentro do seu sistema, ligando um cara chamado sistema nervoso simpático. Então é como se aqui no zero você está dormindo, tá? Você está aqui meio que dormindo. Quando você vai acelerando, você vê o desafio, o seu sistema ele entra no modo de performance, que é nesse verde. Só que, hoje em dia, o mundo acelerado, a gente constantemente pensando sobre o futuro, remoendo o passado, sabe? Trazendo coisas e emoções que nos estressam. Emoções de estresse, emoção de raiva, de desavença, de vaidade, comparação nas redes sociais. Então, acontece que o seu corpo também que está vendo desafio em tudo e ele começa a ficar estressado demais. E os seus níveis de CO2 no corpo começam a subir. Como assim, Felipe? CO2? Cara, não estou entendendo. Ó, a gente inspira oxigênio. Se você segura o ar, pulmão cheio de ar, esse oxigênio vai se tornando CO2, as células vão utilizando o oxigênio e vão expelindo CO2. Esse CO2 é muito importante para o transporte do próprio oxigênio e outras funções dentro do corpo, inclusive a função de respirar. Você respira não porque está faltando oxigênio, uma curiosidade, você respira pelo acúmulo de CO2, onde tem umas células dentro do seu cérebro chamado quimiorreceptores que ficam olhando o CO2 no sangue. Quando ele acumula demais, o corpo entra em alerta. Como assim alerta? Alerta é ligar o sistema nervoso simpático. Quando você está tranquilo, você está numa fase mais criativa, você está no sistema nervoso parasimpático. Então o que a gente quer sempre é se manter aqui, quando a gente está com uma atividade. Se você quer dormir, você quer se manter aqui. O problema, por exemplo, muitas vezes as pessoas não conseguem dormir por quê? Porque elas estão aqui. Então isso causa todo tipo de problema. Imagina, no começo você está lá, você está bem. Aí depois você começa a se estressar com o seu chefe, com as pessoas na sua volta, o seu relacionamento, sua família. E aí você todos os dias começa a se estressar com aquilo. Todos os dias só de lembrar daquilo você já começa a liberar esses hormônios de estresse, cortisol e adrenalina dentro do seu sistema. Então você começa a ativar o sistema mesmo querendo dormir. Com a cabeça no travesseiro você fica lembrando das tarefas do outro dia, começa a ativar o sistema, liberar adrenalina quando você precisa dormir. E aí o CO2 do corpo também aumenta. A gente vai entrando numa bola de neve, não conseguindo dormir, não conseguindo descansar, o sistema está sempre hiperativo. Muitas pessoas, por exemplo, elas acham que tem TDAH, né? Porque o médico foi lá e falou para elas, mas o médico também não está ligado nisso. Porque isso aqui são conhecimentos de 10 anos para cá. Então muitos médicos não sabem disso, muitos psicólogos não sabem disso. O que acontece, o cara vai lá e te dá um diagnóstico, ó, tu tem TDAH. E na verdade só seu sistema está hiperativo. O teu sistema nervoso simpático é a síndrome do sistema nervoso simpático hiperativo. E não uma TDAH, um diagnóstico e porque você tem uma doença, não. Tá?
Tá? Simplesmente isso. E aí a gente começa a entrar numa bola de neve, começa a se perder, né? Começa a perder emprego, perder relacionamento, tudo porque você já não consegue mais ter autocontrole. Então como que a gente faz isso? Tem um podcast incrível chamado Huberman Lab Podcast, tá? É em inglês, o cara chama Andrew Huberman e ele é um pesquisador e tem esse laboratório em Stanford. Stanford é uma das maiores universidades do mundo, uma das maiores dos Estados Unidos. E lá ele tem um laboratório onde ele pesquisa muito a parte de estresse, de ansiedade. E tem um outro colega dele chamado Dr. Jack Feldman, que também descobriu muitas dessas coisas que a gente vai falar aqui e sobre essas técnicas. Eles testam extensivamente essas técnicas com tecnologia VR, mano, é muito irado. E aí o que acontece? A primeira técnica, é a mais estudada, cientificamente comprovada, que faz com que o estresse ele saia do corpo rápido, é uma técnica que na neurociência chama-se suspiro fisiológico. Eu chamo de respiração da águia, que ela é assim, ó. Inspira pelo nariz, 80% na primeira inspiração, os outros 20% na segunda inspiração, abrindo bem os alvéolos pulmonares, liberando mais CO2 e você abre bem a boca, soltando todo o CO2 do corpo, descomprimindo a pressão no seu sistema nervoso, aquelas células que eu te falei do cérebro, elas percebem... Há uma diminuição dessa pressão e o sistema que estava aqui, ele de repente fica mais tranquilo, meio que às vezes já resolve, 2 a 3 provavelmente resolve. Se você está muito estressado, 5 a 10 dessas respirações resolvem. Pode fazer aqui agora, enquanto eu estou falando, que você vai sentindo, tá? Ó. Vai liberando esse CO2 enquanto eu vou falando aqui a nossa segunda técnica, tá? Então a primeira tem a ver com o CO2, a segunda tem a ver com você querer ativar por escolha esse sistema nervoso aqui que chama-se parasimpático. É o sistema da calma, é o sistema zen. É o zen e o acelerado. Então o que você quer? Você quer ser um zen acelerado. Tá entre um meio. E aí como é que funciona? Acontece que a inspiração ela tá ligada com esse sistema acelerado. Cada vez que você inspira, seu coração dá uma acelerada. E cada vez que você expira, seu coração dá uma desacelerada. Então você inspira 24 horas por dia, todas as vezes que você respira. E são cerca de 23 mil vezes que a gente respira por dia. Se você estende a sua expiração, você alonga a sua expiração, o soltar de ar, você começa a incentivar o coração a bater mais devagar, dando um sinal para o cérebro de que está tudo bem, não tem ameaça, que eu não preciso ficar sob estresse constante, tá tudo certo, tá tudo bem, eu estou aqui querendo focar no meu trabalho, querendo me relacionar com a minha família, com os meus filhos, né? Querendo me dar bem com meus colegas de trabalho, eu não estou precisando estar em extremo estresse. Então você está dizendo isso para o cérebro através do coração, da frequência cardíaca está diminuindo por causa da sua expiração longa e lenta. Então é uma exalação longa e lenta. Então seria assim, ó, você inspira pelo nariz e expira também pelo nariz. O mais devagar que você conseguir. Muita gente tem dificuldade de soltar o ar por longos períodos de tempo pelo nariz. Então você pode contar, tá? Ó, inspira, por exemplo, contando até 4, expira contando até 6, contando até 8, contando até 10. É um desafio, pouca gente consegue, mas é um treino, logo quem treina consegue. Agora, existe um outro jeito que é como se você vai soltar o ar pela boca, como se tivesse um canudinho na sua boca. Você faz um pequeno buraco, eu consigo soltar o ar assim pela boca por mais de 60 segundos. Então eu consigo estender a minha aspiração por 60 segundos, cara. É muito tempo. E aí você vê tipo, o corpo como se fosse tirando toda a pressão do corpo.
E isso é cientificamente comprovado, funciona 100% das vezes. Quando que você não vai conseguir fazer? Se o seu sistema estiver muito agitado, vai ser mais difícil de fazer esse tipo de respiração. Então o que eu recomendo? Que você utilize as duas técnicas combinadas. Que você utilize primeiro o suspiro fisiológico, faço 3 vezes. E até antes de dormir eu faço, tá? Porque daí é como se tu estivesse descomprimindo o sistema. Tipo um pistão que... E aí eu começo a soltar o ar mais devagar. Enquanto eu tô fazendo aqui, você tá ouvindo, vai sentindo. Só de eu fazer agora eu já fico um pouco meio... Parece que eu tô meio tonto, assim, sabe? Mas é o sistema assim, parasimpático ligando. Vai sentindo uma leveza na cabeça. Nossa, cara, é delicioso. Só que quando a gente está muito aqui, você vai precisar de um pouco mais de tempo para baixar o sistema, tira a pressão, usa a primeira técnica, depois usa a segunda técnica para acalmar. Você pode testar isso em um ambiente extremo, que é, por exemplo, depois de um exercício físico. Depois de um exercício físico, seu corpo está extremamente estressado. Tá? Não é um estresse ruim, mas ele está muito estressado com adrenalina, cortisol, endorfina sendo liberada ali, né? Muito movimento do corpo, acetilcolina. Então muitos químicos tem lá dentro, então o corpo está com um batimento cardíaco a 150, 130, 160, 180. Você vai ter que meio que acompanhar o corpo na respiração, parado, como se você estivesse continuando correndo. E devagar você vai baixando o ritmo. Ó. Cada vez mais devagar você vai baixando o ritmo. É como se o seu sistema fosse fazendo constantemente isso aqui. Até ele acalmar e entrar numa zona de performance, de calma e tranquilidade. Faz sentido? Conseguiu entender? Então, resumindo, 2 técnicas, suspiro fisiológico para liberar o CO2, ela funciona porque libera o CO2 e sai do sistema simpático para esse cara aqui. Depois a técnica, usa a segunda técnica, que é soltar o ar bem devagar para você estimular o sistema nervoso parasimpático. Isso aqui é melhor do que qualquer remédio que tenha na farmácia hoje, porque é feito por Deus, cara. Isso aqui foi feito pelo Criador, pela fonte do teu corpo. E os remédios, tudo que é coisa que é inventada pelo homem foi feito por nós, então não é tão eficaz assim. Tanto que não existem hoje remédios que são capazes de ligar esse cara aqui. Os remédios como Rivotril e ansiolíticos, eles dopam o sistema nervoso simpático para que ele se obrigue a ligar o parasimpático, mas daí você já não consegue funcionar direito, né? Você não consegue ter energia, você fica meio grogue e você se sente cansado e vontade de dormir. É muito melhor utilizar a respiração e funciona assim mesmo que você for muito ansioso, muito estressado. Só que você vai precisar de treino. Desde a primeira prática vai funcionar, Felipe? Vai funcionar desde a primeira prática. Mas você vai precisar de treino e consistência para conseguir fazer isso acontecer. Se você quiser minha ajuda, a gente tem uma comunidade onde a gente se encontra toda semana para fazer práticas que são tipo assim, não só fazem isso aqui, você aprende isso, como você vai ter práticas como se fossem meditações 100 vezes mais potentes, pelo jeito que a gente utiliza da respiração para manipular o sistema nervoso, tá? Então, se você quiser experimentar, tem 7 dias para você experimentar, bem tranquilo, de garantia lá. É uma assinatura como se fosse uma Netflix, onde você cancela como quiser. Se você quiser participar, clica no link aqui e dá uma conferida na nossa tribo e no método das respirações Smart. Tamo junto, espero que você tenha apreciado esse conhecimento, eu espero mais ainda que você utilize desse conhecimento e, por favor, deixe um comentário se esse conhecimento fez sentido para você e se sentir vontade, dá uma conferida na página da tribo. Tamo junto, até a próxima.